Então tá, então vamos lá. Então, voltando aqui então. Então a gente estava falando dessa primeira parte aqui, ó, que a população mundial ela aumentou e, consequentemente, algumas regiões vão ter padrões de comportamentos demográficos diferentes, né? Então, diferentes períodos de morbidade, de mortalidade. Então, a Ásia aqui ela vai ter um crescimento da população, principalmente chamando a atenção de dois países, Índia e China, né? E olha que a China ela vai ter um decréscimo, né? E esse decréscimo pode ser relacionado à sua política de filho único, né? Que desde 79 até os anos 2016, 17, a China proibia ter mais de um filho, né? Isso foi usado para poder controlar o crescimento demográfico da China, porque a China constantemente teve problemas relacionados à falta de alimentos, né? Então, a gente vê como desdobramento disso a proximidade maior com animais silvestres para consumo e, consequentemente, perda da biodiversidade e a emergência dessas doenças infecciosas virais aí que a gente está vendo aí, né, parasitárias. A Europa, como eu falei, ela vai ter uma redução da população porque ela tem uma boa qualidade de vida, então a gente pode discutir aqui na Europa a urbanização, o acesso a serviços de saúde, a participação da mulher no mercado de trabalho, vão criando novos comportamentos de demográficos, e no caso aqui a gente está falando da taxa de fertilidade, que vai diferenciar, né? Então, por exemplo, se você comparar aqui na África, a mulher na África tem, em média, 5, 6 filhos. Na Europa, já tem países que tem uma média de 1,2 filho por mulher. Então, a gente pode perceber duas situações. Na Europa, um problema de falta de mão de obra, problemas com aposentadorias, etc. E na África, a gente vai ter uma população predominantemente jovem, que é entendida como, em alguns casos, como um problema econômico, né? Essa população jovem, ela não produz, ela não trabalha e, consequentemente, ela requer mais recursos. Então, tem algumas correntes de pensamento demográfico que tente a evitar que a população tenha que as famílias tenham muitos filhos, né? Então, a gente vai entender isso também. Aqui a gente tem projeções de algumas regiões, né? Esses aqui são dados da Fundo das Nações Unidas para Estudos de População. Então, a China, até 2050, ela vai ter um crescimento demográfico e depois ela começa a declinar. Já a África, a projeção atual é que ela só vai diminuir a natalidade, o crescimento demográfico, por volta de 2100. Né? Então, a gente vai ter um alto crescimento ainda da população no continente africano. Né? Aqui a gente estava falando da transição demográfica ou epidemiológica, né? Que a gente fez aquele quadrinho na sala de aula, né? Aqui a gente identifica que a Revolução Industrial vai ser uma mudança no paradigma demográfico também, porque ela vai se estender a outros campos de conhecimento, como a agricultura, a medicina, e isso vai fazer com que a mortalidade caia, né? E aqui a gente tem uma consequência do padrão demográfico mundial, mas em especial algumas áreas. Aqui a gente tem um percentual de população com mais de 60 anos em alguns nos países. Então a gente pode notar que a Europa, por exemplo, ela tem muita gente com mais de 65 anos. Então, pegando um contexto atual aí, a galera da Itália, né? O pessoal da Itália que está tendo maior índice de mortalidade são justamente esse grupo de risco que é mais vulnerável à doença, né? E, consequentemente, fica mais exposto às ações do Covid-19, né? Depois a América do Norte, o Brasil aqui ainda está numa faixa intermediária, né? E a população do continente africano, a gente pode perceber que ela é extremamente jovem, né? Se comparado com outras regiões. Aqui a gente tem alguns dados sobre a população brasileira, né? Que é a seguinte, galera. Geralmente a mulher vai viver mais do que o homem, é mais cuidadosa, mais zelosa com a saúde, né? E aqui a gente já está atualizando os dados aqui, a gente poderia falar que o brasileiro já está chegando à faixa de 75, 80 anos de expectativa de vida, tá? E aqui a gente tem um grupo de doenças que são mais comuns à população de acima de 75 anos de idade. Olha o número aqui da galera hipertensa.
né? Depois você tem artrite, câncer, diabetes também é um número significativo, colesterol alto, né? Entre outros, a depressão. Então, esse grupo de doenças aqui, que são chamadas de doenças crônicas degenerativas, né? Diferente daquele perfil de doenças lá da África, que são doenças infecciosas parasitárias, muitas dessas doenças poderiam ser prevenidas ao longo do tempo. Então, cabe a você, desde agora, se comprometer a desenvolver hábitos saudáveis, comportamentos saudáveis como forma de prevenir doenças, tá? Então, a hipertensão, eu consigo diminuir ela com o quê? Alimentação saudável, boas práticas de atividade, né, no caso, aí, atividade física, etc. Dormir 8 horas por dia, tomar muita água, enfim, são coisas que deveriam ser feitas desde agora como forma de prevenir que essas doenças sejam mais severas no futuro, beleza? Então, são uma situação que a gente pode falar em relação ao envelhecimento. E aqui a gente tem dados sobre população idosa, né? Vale lembrar, galera, que a gente tem vários casos de discriminação, de preconceito de idosos. Então, há estudos atuais que tentam identificar como a cidade tem se adaptado para esse aumento constante da população idosa. Então, talvez um projeto que a gente poderia pensar em desenvolver é como vai ser, ou como seria a melhor cidade para esse grupo de pessoas, né? Que tipo de espaços, atividades, equipamentos, recursos poderiam melhorar, por exemplo, a integração dessas pessoas na sociedade e, ao mesmo tempo, lembrar que essas pessoas elas têm conhecimento, elas têm história, elas têm um conjunto de saberes que podem ser reproduzidos na sociedade. Então, devem ser aproveitados de alguma maneira, né? Então, tem projetos em nível mundial que tenta analisar isso, né? E pegarmos a Agenda 2030 e adaptar um projeto para trabalhar essa situação, né? E até mesmo prevenir agressões, discriminação, né? Coisas que a gente sabe que infelizmente acontece com os idosos no nosso cotidiano, né? Então vale a pena aí a problematização desse tipo de projeto e aí pode ser uma alternativa de projeto para a gente discutir aí, beleza? Aqui a gente tem dois dados que eu coloquei para vocês aqui, que é a questão de como o espaço, como o território, ele vai influenciar na expectativa de vida. Então, aqui a gente sabe que é o seguinte, na Inglaterra, se você comparar uma pessoa que mora em Londres, numa cidade mais rica, mais dinâmica, comparar com uma pessoa que mora no interior, um idoso, melhor dizendo, a diferença de expectativa de vida pode ser entre 8 anos. Já no Brasil, uma pessoa que mora numa cidade mais rica, numa zona, num território de mais recursos, pode viver quase 25 anos a mais, por exemplo, de que uma pessoa que mora numa favela. Então, uma questão que eu me lembro aqui agora, caiu no vestibular da UERJ, né, um dos vestibulares mais concorridos no Brasil, comparava expectativa de vidas e diferentes períodos etários de populações que moravam em Copacabana, na Lagoa e na favela, em duas favelas, em dois territórios de favelas no Rio. Então, os dados eram bem diferentes, né? Então, pedia para a gente analisar qual que era a relação da realidade socioespacial, né, em relação a esse comportamento demográfico, né? Então, é uma discussão que a gente pode fazer também, né? E aqui eu deixo duas perguntas. Por que isso acontece e o que o governo poderia fazer para mudar esta realidade, tá? Aqui são diferentes períodos etários, né, que a gente usa para poder incorporarmos nas nossas pirâmides etárias, né? Então, quando a gente faz uma pirâmide etária, a gente vai pegar esse período essas faixas etárias, melhor dizendo, né, de 0 a 14, criança, de 15 a 24, jovem, 25 a 59, adulta, e acima de 60, idoso, né? Então, a gente consegue fazer essas análises distribuindo isso por algumas pirâmides etárias. Se você comparar, por exemplo, aqui a situação da África, a maior parte da população está aqui, ó, 0 a 14 anos. É aquilo que eu falei agora há pouco, vai requerer mais
vai requerer mais serviços, saúde, educação, vai ter mais custo, né? Já se você comparar, por exemplo, com a Oceania, Austrália, Nova Zelândia, até mesmo Europa, a situação já inverte bem. Então, são diferentes perfis demográficos que a gente pode ver. Aqui a gente tem um videozinho que eu coloquei sobre a taxa de fertilidade. Vou deixar para vocês verem depois, tá? E aí a gente encerra aqui na distribuição da população mundial, que vai ser o assunto que eu vou retomar com vocês no próximo momento, antes de fazer a atividade. Dúvidas? Nenhuma, tá de boa. Não. Tá. Pode ir, cara, pode ir. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui a gravação e a gente